Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou o Eliezer e eu estou aqui, gente, hoje para fazer mais um vídeo. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Dessa vez, o que eu quero conversar com vocês, pessoal, é algo assim, é um vídeo um pouco diferente. Eu hoje não vou mostrar nenhuma publicação da Dona Torre, a única gráfica verdadeira, não vou mostrar hoje nenhuma publicação da Torre de Vigia, tá bom? Eu quero conversar com vocês hoje a respeito do canal aqui, né? O JW Nunca Mais. Nós resolvemos, gente, criar esse canal depois de analisar algumas situações. Eu, a minha família, nós conversamos, né? Eu tenho um filho de 13 anos de idade que é muito inteligente. A gente ele estuda, fez curso com 13 anos, né? A gente quer deixar o nosso filho encaminhado. E depois que eu saí, que eu deixei realmente de ir para a congregação, de frequentar o Salão do Reino, nós decidimos aqui em casa que não iríamos mais para as reuniões. E vou já explicar por quê. Então nós, depois de analisar, de fazer várias pesquisas, sabe, pessoal, na internet, depois de acompanharmos várias e várias novelas lá no canal JWR, né, no canal do Edson Reis, por sinal um irmão que tem me ajudado demais, eu sou muito grato a Deus, já disse isso a ele e vou falar isso aqui nesse vídeo. Eu já agradeci demais a Jeová Deus, a Jesus Cristo, nosso Salvador, e em terceiro lugar ao irmão Edson Reis, pelo apoio que ele tem dado à minha família, a nós aqui em Fortaleza, gente, desde o início. Sempre que eu precisei, ele sempre esteve à disposição. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo, eu e o irmão Edson, a gente tem um relacionamento muito bom. Eu fico muito feliz com isso. Ele é um irmão assim, realmente, que o que eu preciso em questão de orientação, de dúvida, né? Algumas vezes ele me responde, outra ele faz o certo, ele não me responde. Ele me dá a fonte de pesquisa. E também um canal pela Bíblia, sabe, gente? Tem me ajudado demais. Mas vamos lá. Então, depois de ver várias histórias reais, né, de pessoas que passaram por poucas e boas lá na congregação, no Salão do Reino da Torre de Vigia, então eu percebi, né, depois de refletir bastante, fazer oração, eu refleti. E conversando aqui em casa, nós resolvemos então criar um canal aqui no YouTube. Gente, mesmo antes desse canal ser criado, o objetivo sempre foi e sempre vai ser o de levar informação. Essas informações, elas precisam estar baseadas naquilo que a própria Dona Torre de Vigia diz ou publica, né? Porque essas informações, elas têm como objetivo, gente, alertar as pessoas. Sempre foi esse o objetivo, tá certo? Então, no dia 29 de novembro de 2019, né, nós colocamos o canal no ar. Lançamos o canal aqui no YouTube. E eu me lembro como se fosse hoje, foi um dia de sábado, o primeiro vídeo que nós colocamos aqui, eu apresentei aqui a minha família e contei a minha história. O Edson Reis depois, inclusive, me pediu permissão para colocar esse vídeo lá no canal JWR. Então, gente, lá para cá, nós temos procurado fazer sempre vídeos com o objetivo de levar as informações, de alertar as pessoas com relação àquilo que é pregado, que é ensinado, que é doutrinado pela Dona Torre de Vigia, a única gráfica verdadeira. Muito bem. Então, gente, eu quero dizer o seguinte, para não alongar demais o vídeo, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu conheci as Testemunhas de Jeová lá em Belém do Pará. Eles bateram na minha porta no dia de domingo e eu, como nunca tinha frequentado religião nenhuma, eu aceitei um estudo bíblico. Me ofereceram um estudo bíblico e eu aceitei. Eles voltaram, isso foi no domingo, me parece que na quarta-feira ou na quinta, foi numa quarta-feira, eles voltaram e eu comecei então a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Quando eu digo estudar a Bíblia, entenda estudar entre aspas, tá bom? E eu estudei naquele livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E eu, quando comecei a estudar, comecei a perceber algumas coisas que era totalmente diferente daquilo que o meu pai, né,
havia me explicado, falado da Bíblia. E aí, gente, eu progredi muito rápido. Naquela época, o estudo ele durava em média 1 ano ou até mais. Tinha gente que estudava 4, 5, 6 anos. Estudava-se o livro Poderá e depois estudava um livrinho azul, quem é mais antigo aí vai lembrar, chamado Unidos na Adoração do Único Deus Verdadeiro. Então eu comecei a sair dos vesticampo e alcancei diversos escravilégios dentro da organização, mas diversos mesmos, que eu não vou mencionar porque isso aqui não vem mais ao caso, isso aqui fora não vale nada, a verdade é essa. E uma coisa, gente, que me marcava bastante era nas visitas de pastoreio que nós fazíamos, né? Normalmente eu e mais um ancião, ou às vezes um servo ministerial, a gente ia junto, e a gente então tomava conhecimento de todos os problemas das famílias da congregação, sabe, gente? E na época eu era superintendente de serviço da congregação Conjunto Pará, lá em Belém do Pará. E na minha casa tinha um grupo de estudo, naquela época se reunia na terça-feira, tinha um estudo à noite, né? E, gente, aí, conforme o tempo foi passando, né, eu já tive um problema no meu casamento, eu me separei, né? A minha primeira esposa, ela nunca quis saber, a minha ex-esposa, melhor dizendo, né? Ela nunca quis saber e gerou uma incompatibilidade, houve uma separação, eu consequentemente perdi os privilégios, fui desassociado dela também. E aí eu passei um tempo afastado, mas com aquele peso na consciência, porque eu estava desagradando a Jeová, eu estava agradando a Satanás, enfim. E aí eu voltei, né? Eu me separei legalmente, hoje eu tenho uma nova família, tenho 2 filhos, e eu voltei então a ser testemunha de Jeová. E, gente, então assim, nesse período, eu em diversas ocasiões, eu me deparei com situações na vida real, e me deparei com passagens bíblicas, que aquilo que a Torre de Vigia explicava, as explicações da Torre de Vigia nunca fizeram sentido, não é? E eu muitas vezes, gente, eu quero ser bem sincero com vocês, com medo de perder privilégio ou escravilégio, eu me calava, mas aquilo ficava aqui, ó, né? E eu nunca consegui encontrar explicação para determinados questionamentos que eu me fazia. Por exemplo, a Torre de Vigia, ela sempre bateu na questão do espiritismo. Você não pode ouvir música do Alexandre Pires, porque é espírita. Você não pode comer Você não pode hoje comer um chocolate da Cacau Show, porque o dono é espírita. Você não pode usar um perfume da Boticário, porque o dono é espírita. Você não pode acertar um presente do seu parente distante, porque ele é espírita. Você não pode ouvir música de fulano de tal, porque é espírita, e por aí vai. Se você ganha uma roupa, uma camisa, você tem que saber de quem foi que te deu, se a pessoa entendeu. Tudo eles demonizam. Mas, numa certa ocasião, eu só vou contar essa história rapidinho. Eu me deparei com aquela passagem, eu parei para refletir, lá no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre isso, aonde ele diz, né, segundo palavras que estão na própria tradução da Torre de Vigia, a Bíblia que eles adulteraram, lá eles usam a palavra astrólogo. Os pais de Jesus, eles aceitaram presentes daqueles astrólogos por ocasião dos 2 anos de Jesus. Olha, eles eram astrólogos. Se você for pesquisar o que significa astrólogo, está envolvido com astrologia, você vai descobrir. E está na Bíblia. Então, os pais humanos do Filho de Deus, eles aceitaram presentes, e presentes caros, valiosos, de astrólogos. Eles presentearam Jesus. E eu nunca encontrei em nenhuma publicação da Torre de Vigia nada que me explicasse esse texto. Nunca. Uma vez, um superintendente de circuito me disse, eu perguntei isso para ele. Ele disse, irmão, não é bom a gente ser muito questionador, não. Se não tem explicação, é porque Jeová ainda não revelou. Ele me disse isso. E aí tem outras, né? Enfim. Então a gente tinha ali aquela rotina, reunião, preparar revista, ir para o campo, dirigir serviço de campo, né? Porque, irmão, pensa num negócio chato, cansativo. Eu ia por obrigação, era dirigir serviço de campo, dia de quarta-feira à noite, sábado à tarde, não é? Num domingo de manhã a gente querendo descansar e não pode. Não é porque a gente quer ir, eu estou falando por mim, porque a gente ama ir para o campo. É porque a gente, se não for, fica com aquele peso na consciência. E aí, então eu comecei a me questionar com relação a essas coisas. E eu fui informado por um colega de trabalho sobre os casos de pedofilia.
E aí então eu comecei a pesquisar. Ele disse, aliás, é pesquisa. Eu disse que ele estava mentindo, que não tinha isso na organização não, na organização de Jeová. Ele não é testemunho de Jeová, ele é um colega de trabalho, né? Aí ele disse, pois pesquise. Aí me mandou o link do vídeo no WhatsApp, no YouTube, e eu fui pesquisar. Gente, quando eu comecei a pesquisar, eu me deparei com um monte de coisas. E aí eu fiquei totalmente incrédulo, faltou o chão, faltou o fôlego, deu um nó na minha cabeça, foi assim. Muito bem, eu continuei pesquisando, e o primeiro livro, gente, que eu li, eu comecei a ler, né? Comecei a pesquisar na internet e baixei alguns livros. O primeiro livro que eu baixei e li, e isso sendo testemunho de Jeová, foi esse livro aqui, ó, do Raymond France, ex-membro do corpo governante. Crise de consciência. Crise de consciência. Eu li esse livro e nunca mais, depois que eu comecei a ler esse livro, eu vi as testemunhas de Jeová e as reuniões e as pessoas da liderança e aquele corpo governante da mesma maneira. Nunca mais, bastou eu ler esse livro. São fatos, são provas aqui. Contra fatos não há argumento. Isso eu li escondido, sendo testemunho de Jeová. Muito bem. O segundo livro que eu li foi esse livro aqui, também do Raymond France, ó, Em Busca da Liberdade Cristã. Gente, tem um capítulo nesse livro aqui, eu sugiro, quem é testemunho de Jeová e está com dúvida, né, o capítulo desse livro aqui, se não me engano, é o capítulo 11, que diz a desassociação mal aplicada. Leiam, eu recomendo, leiam o capítulo 11 desse livro. Leiam o livro todo, mas deem uma atenção ao capítulo 11 desse livro, a desassociação mal aplicada. Vocês vão ver o que é que o Raymond France prova aqui nesse livro. E aí, eu continuando minhas pesquisas, me deparei com o canal do Edson Reis, o canal JWR, né? Comecei a assistir os vídeos do Edson Reis, e aí, ele num determinado vídeo, citou esse livro aqui, ó, certo? O nome desse livro, gente, é Fator Melquisedeque. Esse livro, ele prova, ele mostra, né, o autor desse livro é Don Richardson. O autor desse livro, ele mostra, através de pesquisas, o conceito que as pessoas têm de Deus nas mais diversas culturas ao redor do planeta. Então, aquele exclusivismo que a Dona Torre de Vigia prega, de Deus, de Jeová, que só eles têm, é provado nesse livro que não é verdade, embora o livro não seja escrito para refutar as testemunhas de Jeová. Mas basta ler esse livro, o Fator Melquisedeque, que você vai ter uma visão completamente diferente daquilo que a Torre de Vigia prega sobre esse exclusivismo com relação a Jeová. É interessantíssimo esse livro, interessantíssimo. E eu tomei conhecimento desse livro através de um vídeo do Edson Reis, lá no canal JWR. E baixei esse livro, eu baixei, viu, gente, na internet, e li esse livro. É excelente. Então essas leituras, elas foram abrindo a minha mente. Aí, numa determinada ocasião, eu também me deparei com esse livro aqui. Esse livro, ele é de um pastor chamado Ezequias Soares. Esse livro se chama Provas Documentais. Esse livro nada mais é, gente, do que um dossiê. Se você folhear esse livro, paginar esse livro, você vai ver que as páginas desse livro, elas são fotocópias de publicações da Torre de Vigia, a Sentinela, Despertar e livros, onde ele mostra que aquilo que é dito naquelas publicações não tem sentido, são doutrinas falsas. É um dossiê, na verdade, esse livro. Muito interessante, eu li esse livro também. Provas Documentais, né, do Ezequias Soares. E por último, eu não poderia deixar de falar, que eu li também, terminei de estudar um dia desse, foi esse livro aqui, ó, que eu recebi na minha casa, né, quando foi lançado pelo Edson Reis. Testemunhas de Jeová, proclamadores de um falso evangelho. Mo, me dê esse livro aí, por favor, pedindo aquele para minha esposa que esqueci de pegar. Esse livro, gente, olha, quando eu comecei a estudar esse livro, sabe, eu comecei a duvidar de mim mesmo, né? Como é que eu tinha sido capaz, obrigado, tá aqui o livro, de acreditar em todas aquelas coisas que eu acreditei. Esse livro aqui, certo? Esse livro, gente, ele é excelente porque também é um dossiê, né? Ele faz um apanhado das publicações da Torre de Vigia através do QR Code, né? Ele tem um QR Code aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui são os QR Codes, ó, tá
vendo? Você aponta o celular para cá com o leitor de QR Code, ele captura o código e vai direto para a página, lá no site das Testemunhas de Jeová, aonde a declaração é feita na própria publicação. Então não há como refutar, porque está baseado nas publicações. Gente, esse livro aqui, quando eu li o capítulo 5 desse livro, que fala sobre Joseph Franklin Rutherford, o cara mais malandro que já existiu na face da terra, que é idolatrado pelas Testemunhas de Jeová. E eu não sabia disso, porque a Torre de Vigia não diz, ela não diz. Quando foi lançado aquele livro, Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, eles contaram ali, gente, menos de meias verdades. Quando eu li o capítulo 5 desse livro aqui, que fala especificamente sobre Rutherford, gente, eu fiquei pasmado, sabe? Com o que esse cara, que é um santo para a Torre de Vigia, para os adoradores da Torre de Vigia, os seguidores da Torre de Vigia, 8,5 milhões de pessoas. Essas pessoas têm na mente que esse camarada, esse salafrário, eu vou dizer assim, está no céu. Eles têm isso, que esse indivíduo está no céu. Gente, o cara morreu, só tinha 4 pessoas no velório dele, para você ter uma ideia. O Rutherford. A esposa não compareceu no velório dele. O filho não quis nunca saber dele, o segundo presidente da Torre de Vigia. Eu estou só abreviando aqui, para aguçar a curiosidade de vocês. Gente, ele tinha umas mulheres, teve uma delas que ela deu a declaração que ele foi para ela marido em todos os sentidos. Uma outra que acompanhava ele nas viagens abandonou o marido para servir a Rutherford. Pra vocês terem uma ideia, quem é esse tal ungido, o segundo ungido da Torre de Vigia, o segundo presidente. Gente, é uma barbaridade o que esse cara era. Joseph Franklin Rutherford. O cara que contrabandeava uísque, bebida, no período da lei seca, ele contrabandeava bebida lá do Canadá. É um absurdo. E eu descobri lendo isso aqui. Outro capítulo que me chamou muita atenção, capítulo 17, ó. O falso evangelho e a pedofilia. Gente, então é mostrado através desse livro que aquilo que as Testemunhas de Jeová pregam não tem nada de boas novas, de evangelho. Ali é um trabalho escravo para promover a marca da Torre de Vigia. É simples assim. Então, gente, quando eu saí, comecei a pesquisar essas coisas, a minha mente ela foi se abrindo. Eu comecei a perceber determinadas coisas, e aqui nós fizemos uma reunião aqui em casa, e aí então nós decidimos que não iríamos mais frequentar as reuniões da Torre de Vigia. Resolvemos abandonar o Salão do Reino. E aí, gente, quando eu saí realmente, eu fiquei um pouco perdido, porque a gente tem na cabeça que aquilo que a gente aprende lá é a verdade, que Deus tem uma organização. A primeira coisa que me passou na minha mente foi, se aqui não é a organização de Jeová, qual é? Qual é a religião que eu tenho que procurar? E eu quero, gente, embora vá parecer que eu esteja aqui fazendo comercial, e se vocês entenderem isso, talvez seja isso mesmo. Porque a mim, Eliezer Batista dos Santos e a minha família tem ajudado demais o canal pela Bíblia. Eu comecei a ver os vídeos no canal pela Bíblia, gente. São vídeos curtos e tudo aquilo que é mostrado ali nos discursos, nos sermões do Edson Reis, eu comparo com a Bíblia, eu vou pesquisar. É bom até que ele fique sabendo disso. Gente, e eu não encontrei nenhuma contradição. Tudo faz sentido. Simplesmente a Bíblia pela Bíblia, como ele mesmo diz. Eu estou aqui parafraseando. E aí eu comecei a ver as coisas de um jeito totalmente diferente. E eu quero, gente, ser muito franco com vocês aqui, abrir meu coração. Eu percebi então, a partir desse momento, que eu não sabia nada elevado ao quadrado em quase 28 anos servindo a Torre de Vigia. Gente, eu não sabia nada, eu me dei conta disso. Tudo aquilo que eu pensei que eu sabia, eu precisei deletar, precisei resetar, começar do zero. E aí eu comecei então a fazer minhas pesquisas e colocando sempre, como vocês veem, os vídeos aqui no canal. Eu pesquiso. Agora tem um detalhe, a minha esposa até falou sobre isso um dia desses. O tempo que eu passei lá serve hoje para que eu alerte as pessoas. Porque tudo, gente, que nós mostramos aqui no canal, a gente prova nas publicações, como são contraditórias.
Então esse período de quase 28 anos que eu estive lá, serviu para mim ter esse conhecimento dessas contradições e hoje poder mostrar para vocês aqui, não é? Mas aí, gente, eu percebi também que eu não poderia só ficar nessa questão de mostrar as contradições da Torre de Vigia. Eu percebi que era necessário fazer algo mais. Sabe por quê, gente? Olha, quando eu me afastei da organização, não é? Quando eu saí realmente de lá, eu me senti livre, embora perdido, mas eu me senti livre. Aquele peso, aquela carga daqueles dogmas, né? Aquela sensação de que em qualquer lugar que você esteja, 24 horas por dia você está sendo observado, aquilo desapareceu. Quem foi testemunho de Jeová aí que está assistindo esse vídeo sabe bem do que eu estou falando. Aquilo desapareceu. Então veio aquela sensação de alívio, mas também aquela sensação de responsabilidade. Por quê? Gente, eu percebi que sair da torre de vigia não significa fazer da minha vida aquilo que eu quero, não. É verdade que eu não tenho mais aqueles olhos, aquele monitoramento 24 horas. Mas eu entendi que eu preciso aprender, ou preciso saber, melhor dizendo, usar o meu livre-arbítrio. E eu entendi, gente, que a salvação ela está em Jesus Cristo. Eu entendi isso. Eu estou sendo bem sério com vocês. Não é porque hoje eu não sou testemunho de Jeová, abandonei a torre de vigia, não sou mais seguidor da torre de vigia, não é porque eu não seja mais essa pessoa, né, que eu estou livre, por exemplo, para cometer fornicação, imoralidade sexual. Não é por isso que eu estou livre para cair nas farras aí pelo mundo afora e virar as costas do sacrifício de Jesus Cristo. Não, muito pelo contrário. Agora que eu estou livre, é que eu preciso mostrar para mim mesmo e para Jesus Cristo que aquilo que eu fazia lá, eu não fazia porque era mandado, porque era obrigado por uma doutrina, por um dogma. Agora chegou a hora, eu entendi isso, de fazer porque meu coração pede, porque eu quero fazer, não porque alguém está me impondo, me obrigando. Vocês estão entendendo? Então depois de um tempo pesquisando, né, depois de um tempo assistindo esses vídeos, eu entendi isso. E aí eu percebi que só fazer vídeos expondo as contradições, né, os ensinos confusos da torre de vigia não vai levar a lugar nenhum. Isso não produz salvação. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês hoje. Em primeiro lugar, né, para explicar tudo isso para vocês, dizer a vocês que o fato de você, se você saiu, assim como eu, se você foi desassociado, se você resolveu sair, se você se afastou, se você está inativo e não quer mais saber, entenda, gente, que o caminho, ele é Jesus Cristo. Vejam, a torre de vigia, ela diz, nas suas explicações, que Deus ele sempre teve uma organização. Por exemplo, eles falam que a nação de Israel é antiga, era como se fosse a organização de Deus, de Jeová. Eles dizem que para o pessoal se salvar antes do dilúvio, eles tiveram que estar na arca com Noé. Isso em nada, em absoluto, isso indica na Bíblia, no contexto bíblico, que Deus ele teve uma organização, ou tem uma organização pelo meio da qual ele salva as pessoas, não é? A questão da arca de Noé, por exemplo, ali foi um meio que Deus ele providenciou para a salvação das pessoas. Eu já sei o que alguns estão pensando, né? A nação de Israel ela era o povo escolhido de Deus porque Deus tinha um pacto com Abraão. Então veja, em nenhum momento, gente, Deus ele trata com pessoas através de uma organização, não é? E aquilo que a pessoa, a própria Bíblia ela diz que Jeová Deus ele sonda os nossos pensamentos e os nossos corações. Quer dizer, ele sabe se uma pessoa é sincera ou não. Mas será que a pessoa não vai ser salva só porque não está na tal organização que ele escolheu? Não seria injusto e desamoroso? Raciocinem comigo. Então Jeová, Deus, ele trata com as pessoas, eu entendi isso, pessoal, em base individual, né? E aí eu fiquei, o que eu faço agora? Hoje, aqui em Fortaleza, nós temos um grupo de estudo. Esse grupo ele é composto de uma irmã chamada Irene e da minha família. Nós estamos, mesmo que à distância, afiliados à igreja Elim, ao ministério Elim. Aí você vai dizer, Eliezer, mas se Deus não precisa de uma organização, por que você está numa igreja? Porque é necessário, gente, nós estarmos em comunhão. Entendeu? Não é necessário, não é que isso quer dizer que Deus ele vai salvar quem quer que seja porque está nessa ou naquela religião. O importante, gente, é que você
se saiu e pretende procurar uma organização religiosa, procure uma organização ou uma igreja do bairro mesmo, se isso vai te fazer bem, mas aquela igreja que te apresente a Jesus, não aquela organização sectária, aquela organização que vai te afastar, que vai te segregar, não é? Que diz que somente lá você vai ser salvo, que você precisa ser membro daquela denominação fulano de tal para que você seja salvo. Não, eu entendi isso. Falando a respeito da arca, a nossa arca hoje, o nosso meio de salvação, quem é? É Jesus Cristo, pessoal. Eu entendi isso. É Jesus Cristo. Então, quando eu comecei a entender essas coisas, eu disse, bom, então agora eu preciso fazer a minha parte. E o próprio Jesus, ele disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não é? Deus, ele não usa, isso hoje para mim é bem claro, ele não usa nenhuma organização, gente, para salvar ninguém, não. O tratamento de Jesus, ele é em base individual, com cada um de nós, né? E as testemunhas de Jeová, elas têm muito isso, de estar apegadas a uma determinada denominação. Você vê que tem gente que sai, volta a ser católico, outro sai, volta a ser espírita, outro vai para Batista, o outro vai para a igreja Betesda, que tem muito aqui em Fortaleza, outro vai para Maranata, outro vai para a Assembleia de Deus, não é? Então o que acontece? Se você se sente bem em uma denominação religiosa que te apresente a Jesus, isso é interessante, porque as testemunhas de Jeová não fazem. Ela te apresenta a torre de vigia, ao corpo governante. Então eu entendi isso. E aí o que eu resolvi fazer? Além dos vídeos que nós temos feito aqui com o objetivo de levar esclarecimento, eu estou começando, gente, o curso teológico, né? Eu peguei a mesma linha do Edson Reis, que eu acho bem interessante. Ele me mandou o contato pessoal, né, para aquisição do curso de teologia. Estou começando a fazer o meu curso de teologia, porque o meu objetivo, gente, além de alertar as pessoas com relação, só um instante aqui, com relação às práticas confusas da torre de vigia, eu botei na minha cabeça que eu preciso fazer a minha parte. Vocês estão lembrados da ilustração dos talentos, da parábola dos talentos de Jesus? Eu coloquei isso na minha cabeça. Eliezer, o que é que você está fazendo com o talento que lhe foi dado? O que é que você está fazendo? Então, gente, além de simplesmente estar mostrando, eu vou continuar fazendo isso, mostrando as contradições da torre de vigia, é necessário procurar ajudar as pessoas, levando verdadeiramente o conhecimento da Bíblia para essas pessoas. Então o meu objetivo hoje é esse, e é com esse objetivo que eu então estou começando a fazer o meu curso de teologia, sabe, gente? Porque tudo aquilo que eu aprendi na torre eu deletei, eu zerei, e hoje o meu caminho, o meu norte, né, a minha direção, ela é Jesus Cristo. É isso que eu queria dizer para vocês. Jesus, ele morreu, ele passou por tudo aquilo na cruz do Calvário, que não foi nada fácil passar pelo que Jesus passou, com o objetivo, gente, de nos salvar. Agora, para isso, nós precisamos, como diz o apóstolo Pedro, seguir de perto os passos de Jesus. Entendeu? Então era isso que eu queria hoje dizer para você. Se você saiu, se você abandonou a torre, se você foi desassociado, se você se dissociou, não entre em desespero por causa disso, não. Procure fontes confiáveis de pesquisas. Existem sim, gente, pessoas sérias, pessoas que têm conhecimento do que falam, pessoas que estudam, que pesquisam. Existem eruditos bastante responsáveis, aonde você vai poder aprender verdadeiramente os ensinos de Jesus Cristo, sem nenhum intermediário, sem pessoas dizendo que você, para se salvar, tem que seguir a elas, entendeu? Sem pessoas dizendo para que você obtenha a salvação, você tem que fazer o que elas mandam sem questionar. Não, não foi isso que Jesus ensinou. Basta ler os 4 evangelhos, leia o livro de Atos, aonde surgiu a primitiva igreja cristã. Você vai entender como funcionava, coisa que eu não aprendi em 27 anos como testemunho de Jeová, e olha que eu fiz curso de pioneiro 2 vezes, de pioneiro regular, não é? Teoricamente, quando se faz esse curso é para aprender a pregar de casa em casa. Eu fiz 2 vezes esse curso de pioneiro regular, eu fui pioneiro regular há muitos anos, mas não aprendi nada, gente, nada. E hoje, gente, ó, eu quero mostrar para vocês aqui esse texto, que é o texto que eu tenho na minha mente todo dia. Eu tenho esse texto aqui comigo, tá bom? João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.
onde Jesus disse assim, olha o que a Bíblia, João Ferreira de Almeida, eu estou usando aqui a tradução João Ferreira de Almeida. Jesus, ele disse, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, disse Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu faço desse texto hoje, né, a minha direção todo dia. É um versículo que eu decorei, gente. Jesus Cristo. Não há outro meio, gente, de salvação. Não há. É verdade, existem pastores, existem líderes religiosos responsáveis, que você pode buscar a orientação dessas pessoas para que te deem um norte, se você está perdido. Mas o caminho, quem vai percorrer é você. E era sobre isso que eu queria falar. Para encerrar o vídeo, já está aqui com meia hora, eu quero dizer a vocês, eu quero reforçar, porque para mim funcionou e vem funcionando, e o Edson Reis sabe disso. Assistam os vídeos do canal Pela Bíblia. Se possível, estudem esse livro aqui, Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. E acima de tudo, se você quer entender, aprender Bíblia, assista aos vídeos do canal Pela Bíblia. São muito interessantes, são bastante instrutivos, são vídeos curtos. E volto a dizer, para mim, Eliezer Batista dos Santos tem me ajudado demais a desintoxicar minha mente de tudo aquilo que a Torre de Vigia colocou aqui durante 28 anos. Entendeu, gente? Para vocês terem uma ideia, né, eu citei aqui a questão do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, onde Jesus ele aceitou, onde os pais de Jesus, melhor dizendo, aceitaram o presente de astrólogo, que a Torre de Vigia nunca explicou isso, né? Se você ler, por exemplo, gente, Apocalipse 16:16, Apocalipse 16:16, lá fala, né, lá é o único local na Bíblia em que aparece a palavra Armagedon, e o texto, ele diz assim, gente, e ajuntaram-se no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ajuntaram-se no lugar, a Bíblia é bem clara. Então, gente, esse tal Armagedon não é como a Torre de Vigia prega. Eu aprendi isso também. Os 144 mil não tem nada a ver com aquilo que a Torre de Vigia prega. Eu também aprendi isso. Aqueles justos que o livro de Salmos diz que herdarão a terra, não tem nada a ver com aquilo que a Torre de Vigia prega, gente. Entendeu? Eu não vou aqui me delongar nisso aqui, porque vai alongar demais o vídeo. Mas eu posso explicar isso para vocês, porque eu fui pesquisar. Eu fui atrás de entender essas coisas. Né? Aquela grande multidão que a Torre de Vigia diz que é um grupo de pessoas que vão viver aqui na terra, são as outras ovelhas, não tem nada a ver com o que a Torre de Vigia prega, gente. Se você analisar o capítulo 24 de Mateus, quando Jesus diz, de modo algum, esta geração, de modo algum passará até que todas essas coisas ocorram, não tem nada a ver com o que a Torre de Vigia prega. Nada vezes nada. E eu comecei a entender essas coisas, né? E me senti, desculpe a palavra, um imbecil. Eu me senti, quando eu comecei a descobrir essas coisas. Como é que a gente pode acreditar em tanta sandice? Então hoje, gente, eu estou bem, a minha família está bem. Nós hoje procuramos fazer aquilo que nós precisamos fazer, que somos orientados na Bíblia a fazer, mas não por imposição. Nós fazemos porque nos sentimos bem, é simples assim. Não tem coisa melhor, gente, do que seguir a Jesus Cristo, não. É muito diferente do que seguir aqueles 8 velhinhos lá, viu? Tenho certeza disso. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. E para encerrar o vídeo, eu quero agradecer aos 2.000 inscritos aqui no canal. Nós chegamos essa semana a 2.000 inscritos, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal. A cada um que está inscrito, a vocês que estão inscritos. Quando nós começamos esse canal aqui no dia 29 de novembro de 2019, eu nunca imaginei que fosse alcançar a dimensão que alcançou, e ainda hoje eu falei sobre isso com a minha mulher agora há pouco. Eu imaginei, gente, que fosse assim, a gente fosse criar um canal, publicar algumas coisas, e que o pessoal daqui de Fortaleza fosse nos acompanhar. Mas nós hoje recebemos mensagens do Brasil inteiro. Eu tenho um carinho muito grande por todos vocês que nos acompanham. Eu converso com irmãos aí, na medida do possível, por causa do meu trabalho, o dia todo. São irmãos e irmãs que eu nunca vi.
mas que a gente troca o WhatsApp, a gente troca mensagem, né? Irmão me manda matéria, fonte de pesquisa para fazer vídeo. Vocês não sabem, gente, como isso é gratificante. Isso também nos mostra a responsabilidade que nós hoje temos. Os nossos vídeos estão sendo assistidos na Suíça, o nosso canal, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na África. Sabia, gente? No Brasil inteiro. Olha que coisa interessante. Então, a nossa responsabilidade aqui é sempre de levar informações verídicas. A gente vai ser criticado, nós somos criticados, somos ofendidos aqui, né? Eu não levo para o lado pessoal, já falei isso, porque a pessoa não me conhece, como é que ela pode me agredir? Eu não posso levar para o lado pessoal. Eu tenho pena, porque são pessoas que estão cegas, elas defendem aquilo que elas nem sabem o que é que estão defendendo. Sabia, gente? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Quero mais uma vez agradecer a cada um, gente, de vocês, né? Nós passamos a semana de 2.000, volto a repetir. O objetivo aqui não é ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Eu tiro meu tempo, às vezes chego cansado do trabalho, como eu digo para vocês. Tenho que fazer pesquisa, montar um material para editar o vídeo, né? Eu não ganho nada com isso, a não ser a recompensa, o carinho de cada um de vocês. E do fundo do meu coração, eu queria agradecer a vocês. Gente, se eu soubesse que era assim, eu teria saído antes. Eu teria saído antes de lá, pode acreditar. Tá bom? Então fica aqui um beijo no coração de cada um desses mais de 2.000 inscritos aqui no canal. Um beijo. Se você gosta de mim, se você não gosta, um beijo assim mesmo. Tá bom? Porque nosso objetivo aqui vai continuar sendo esse e não vai mudar. Eu não vou usar o canal para estar trocando acusação com alguém que me agride. Eu não vou fazer isso. Não vou levar o canal para esse lado. Pode ter certeza. Então fica aqui o meu carinho, né? Um beijo no coração de cada um de vocês que está inscrito no canal. Eu quero mais uma vez dizer a vocês muito obrigado, tá bom? Pelo apoio aqui no canal. Muito obrigado, do fundo do coração. E a gente vai chegar mais longe, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Fiquem na paz de Jesus Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, gente. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Botem isso na cabeça, tá bom? Então tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo e até a próxima. Tchau, gente.